Meu nome é Guilherme Rodrigues, né? Sou R1 de Hematologia e Hemoterapia do Hospital Universitário Valdo Cantillo, da Universidade Federal do Ceará, tá? O nosso tema do nosso encontro de hoje vai ser anemia hemolítica, certo? E esse aqui é o artigo, né? O nosso artigo do New English, que vai falar sobre um caso de uma mulher de 71 anos de idade, na qual apresentou uma anemia hemolítica refratária. Vou falar um breve resumo de todo o caso, do início até o seu desfecho final, falar um pouquinho sobre as hipóteses diagnósticas, diagnóstico diferencial e tudo mais, tá? Primeiramente, a apresentação do caso. É uma mulher de 71 anos de idade, na qual começou a apresentar fadiga e dispneia aos esforços há 7 meses. De início, ela procurou o cardiologista e o pneumologista e não foi verificado nenhuma causa, nenhuma etiologia aparente dessa fadiga e da dispneia. E o que se sabia era que ela tinha um histórico patológico pregresso de câncer de mama e de esclerose sistêmica, tá? Nos últimos 2 meses, ela apresentou uma piora dessa dispneia aos esforços, começou a apresentar palpitações e tonturas, na qual ela procurou um serviço hospitalar, né? Na admissão desse hospital, foi verificado que ela estava com uma anemia importante, um HB de 7, uma aptoglobina baixa, um LDH elevado e bilirrubina total em torno de 2,8 às custas de indireta, tá? Foi realizado o esfregaço do sangue periférico e foi apresentado o esquizócio. O comes direto foi negativo. Havia um consumo do complemento e baixos titros de aglutininas frias, tá? Pensando em SAF, foi verificado que os anticorpos estavam negativos, tanto a anti-beta-2-proteína 1, anticardiolipina e anticoagulante lúpus estavam negativos. O RT-PCR para SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios também estava negativo, e foi feita a citometria de fluxo do sangue periférico, na qual não foi evidenciada nenhuma população clonal aberrante para hemoglobinura paroxística noturna, né, HPN, tá certo? Foi realizada uma tomografia de tórax, no abdômen, pelve, já por conta desse histórico de câncer de mama, e foi verificado que havia uma linfadenopatia mediastinal e bilateral sem alteração aos exames de imagem realizados há 2 anos antes, ou seja, não parecia que era uma evolução da patologia prévia, né? E essa paciente, primeiramente, ela permaneceu em observação e depois ela ficou internada, né, nesse primeiro hospital por conta da necessidade transfusional de concentrado de hemácia por conta dessa anemia, né? Pelos exames apresentados, a gente pode perceber que é uma anemia hemolítica, certo? É uma anemia hemolítica na qual vai ter aumento de bilirrubina indireta, aumento de LDH, consumo de aptoglobina, uma queda do HB importante, certo? E por conta disso foi optado em iniciar glicocorticoides, tá? No terceiro dia de internação, apesar do uso de glicocorticoide, a anemia persistiu, né? Tendo a necessidade de novos hemotransfusão de concentrado de hemácia, e a PA da paciente teve elevação comparado com a admissão. No início era em torno de 118 por 62 e passou a apresentar 150 por 60, e por conta disso a equipe assistente resolveu suspender o corticoide e iniciar um captopril pensando na crise renal esclerodérmica, tá? Depois foi dosado a atividade da ADAM TS13, né? Que o resultado nesse hospital demorou um pouquinho para sair, e aí foi optado já em realizar plasmaféresis, né? Pensando num quadro de PTT, e em 2 semanas foi realizado em torno de 6 sessões, tá? Na segunda semana, apesar de ter iniciado a plasmaféresis, a paciente continuou tendo a necessidade transfusional de concentrado de hemácia a cada 2, 3 dias. A anemia hemolítica ainda estava em curso, HB continuava caindo, LDH continuava caindo, bilirrubina indireta continuava aumentando. E aí saiu o resultado da ADS-TS13, que teve em torno de 65%, né, onde foi interrompido a plasmaféresis e foi iniciado o eculizumab, certo? Na terceira semana, persistindo a anemia hemolítica, com a necessidade transfusional de 2 a 3 dias, foi
é optado por, além de ter um anticomplemento colocado o rituximab, né? Optaram a equipe assistente. E na quarta semana, mesmo com o uso do eculizumab e rituximab, a hemólise persistiu com necessidade de transfusionais e optaram por fazer 3 dias de imunoglobulinas endovenosas, tá? Na quinta semana, os cursos de hemácia continuou tendo a necessidade, né, de hemotransfusão a cada 2, 3 dias, ou seja, a paciente não estava melhorando do quadro de anemia hemolítica e cursou, né, evoluiu com trombocitopenia, tá bom? E por conta da queda das plaquetas, retornaram ao glicocorticoide e foi feito epoetina alfa, né? E optaram em fazer um estudo da medula através de biópsia. E no estudo da medula foi verificado a medula hipercelular nas 3 linhagens com predominância eritróide, né? Uma alteração assim que é comum quando a gente pega um paciente assim com um quadro sugestivo de anemia hemolítica, tá? Na sexta semana ocorreu ainda a persistência da necessidade transfusional, a paciente não estava melhorando do quadro de hemólise, né? Foi iniciada a ciclofosfamida e o aumento da dose do captopril. Na sétima semana, a paciente evoluiu com uma lesão renal aguda, e a equipe assistente resolveu interromper o captopril e interromper também o glicocorticoide que foi iniciado por conta da trombocitopenia, certo? No 50º dia de internação, a paciente foi transferida para o Hospital Geral de Massachusetts, né? E lá foi verificado que ela estava apresentando náuseas, falta de apetite e tinha uma perda poderal em torno de 9 quilos em 2 meses, né? E no Hospital Geral, né? Nesse hospital onde ela foi transferida, foi optado para fazer toda a reavaliação da história médica dela, né? E aí foi verificado que 21 anos antes, né, dessa internação, a paciente foi diagnosticada com CA de mama esquerdo lobular invasivo, que possuía um estadiamento de T1, CP e 1A M0, né, com receptor de estrogênio negativo, fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo também, e a equipe da oncologia que acompanhava o caso optou por realizar mastectomia segmentar, radioterapia, uma QTE adjuvante com tamoxifeno por 5 anos e letrozol por 2 anos, tá? 3 anos antes da sua internação atual, ela apresentou uma recorrência locorregional do CA de mama, agora já com receptor de estrogênio positivo em axila esquerda. Foi realizada uma biópsia do linfonodo que foi negativa, e nos estudos de estadiamento foi verificado que o linfonodos mediastinais hilares estavam levemente proeminentes, mas a biópsia foi supostamente negativa. Apresentou também, nesse restadiamento, lesões hepáticas renais indeterminadas, tá bom? Nesse momento, a paciente recusou a quimioterapia recomendada pela equipe de oncologia e optaram em realizar apenas vigilância por imagem, certo? 6 meses antes da internação atual, foi realizada ressonância, ultrassom, mamografia das mamas, e não estavam inalteradas comparado às anteriores, ou seja, não parecia que a doença neoplásica não estava evoluindo, certo? 3 anos antes, ela foi diagnosticada com esclerose sistêmica, né? Cutânea difuso, associado com alto de corpo o anticorpo anti-RNA polimerase 3, e era uma doença limitada apenas à pele, né? E aí não foi optado por nenhum tratamento específico pela parte da reumatologia, tá? Outros antecedentes médicos dela eram a síndrome de Sjögren, DRGE, com doença refluxo gastroesofágico, teve uma TB latente diagnosticada há 30 anos, que foi tratada com isoniazida 9 meses, dislipidemia e osteoporose. De medicação de uso contínuo, ela utilizava cálcio, colecalciferol, pantoprazol, rosuvastatina, tá? Apresentava alergia a sulfamethoxazol trimethoprim, né? Ela sempre, quando ela utilizava, ela apresentava febre e urticária, mas nenhuma reação alérgica grave, com broncoespasmo, algo do tipo. Na história social, ela bebia álcool raramente, tabagismo por 3 anos e parou há 50 anos, tá? Ela era casada, morava com o marido na Nova Inglaterra. De história familiar, tinha 3 irmãs
com CA de mama na 7ª década de vida, certo? Sem história familiar de hemólise, tá bom? Na admissão, né, do novo hospital, na qual ela foi transferida, ela estava com a temperatura ok, né? Estava com os controles pressóricos tendendo à hipertensão, estava levemente taquicárdico, com a frequência respiratória em torno de 22, satura 99 em ar ambiente, estava ictérica, certo? A icterícia tinha aumentado comparado com a admissão do hospital anterior, não tinha nenhum linfonodos palpáveis, né, em região cervical, supraclavicular ou axilar, e foi verificado que havia, né, um espessamento cutâneo, né, das mãos e dos pés decorrente da esclerose sistêmica, tá? No laboratório foi verificado que ela teve uma piora da função renal, né? A sua função renal de base era ok, ela tinha uma creatina de 2,87, uma ureia de 62, no sumário de urina, o sumário de urina vem bem rico, com sangue 3 cruzes, proteína 2 cruzes, 10 a 20 hemácias por campos, 3 a 5 leucócitos por campo, havia cilindros granulosos sem hemácias dimórficas, uma relação proteína-creatina em torno de 6,41. No esfregaço do sangue periférico, a gente percebeu, né, confirmando o achado lá do hospital anterior, tinha uma anisopoiquilocitose de 10 a 15 esquizócitos por campo, possuía hemácia em forma de lágrima, né, os acriócitos, tinha as hemácias nucleadas, tinha reticulose e células mieloides imaturas, tá? Um desvio à esquerda, tá bom? Nessa tabela, a gente pode fazer um comparativo de como eram os exames dela quando chegou, né, 7 semanas atrás, no primeiro hospital e no Hospital Geral de Massachusetts, onde ela foi transferida, né? A gente percebeu que a anemia dela piorou, né? Apesar de todo o tratamento, a rituximab, aclizumab, corticoide, não melhorou a anemia, né? Continuou em hemólise, caiu para 5,3 lá na admissão. A gente verificou que as plaquetas que antes eram normais passou a apresentar uma plaquetopenia mais importante, tá certo? O tempo, né, o NR começou a alargar um pouco, o NR de 1 passou a 1,4, certo? Fibrinologênio ok, e o dedímero sempre se manteve elevado desde a primeira admissão no primeiro hospital, né? Aumentando já no outro hospital, no hospital geral, né? A aptoglobina também sempre se manteve baixa e o LDH sempre muito alto, tá bom? A albumina dela sempre permanecendo normal e a bilirrubina, né? A bilirrubina total, as custas de indireta, se elevando, né? E aqui foram imagens, né? Imagens do esfregaço do sangue periférico dela já na admissão do segundo hospital. A gente pode perceber aqui os esquizócitos, né? Os esquizócitos são células de volumes diferentes, com formatos diferentes, né? A anisocitose e a poiquilocitose, tá? E aqui as hemácias no formato de lágrima, né? Que são os dacriócitos, certo? Representado aqui nessa figura B, tá bom? E aqui a gente verifica os eritroblastos, né? Que não é tão comum a gente achar eritroblastos em sangue periférico, né? Aqui 2 eritroblastos e aqui já uma célula mais imatura da linhagem mielóide, que no caso aqui é um mielócito, tá? Aqui já são neutrófilos segmentados, tá? Aqui é o mielócito e duas células, 2 eritroblastos, tá bom? 2 eritroblastos ortocromáticos, tá? E aí, o que a gente pensa diante desse caso, né? A gente sabe, né, que é um quadro de anemia hemolítica, né, porque possui LDH elevado, a aptoglobina consumida, o combis direto dela era negativo, tá? Então, com a presença de esquizócitos no sangue periférico, a gente tem que pensar em anemia hemolítica microangiopática, que é um subtipo de anemia na qual a hemólise é intravascular, onde essa hemólise das hemácias vai acontecer por traumas direto na hemácia, levando a sua hemólise, formando esses esquizócitos. Então, a gente tem que pensar em anemia hemolítica microangiopática quando a gente possui dois achados, né? É um quadro sugestivo através das alterações laboratoriais de uma hemólise associado com a presença de esquizócitos no sangue periférico. Temos que pensar em anemia hemolítica microangiopática com combos direto negativo, né?
E a gente percebeu que essa paciente, depois, ela evoluiu com trombocitopenia, né? A gente teve uma anemia hemolítica microangiopática com um quadro de trombocitopenia, que isso é o que a gente chama de uma síndrome microangiopatia trombótica, né? Que a gente geralmente chama com essa abreviação de MET, tá? Mas vocês podem estar perguntando, Guilherme, mas no início ela não tinha trombocitopenia. Pois é uma pequena porcentagem de pacientes que apresentam a síndrome da microangiopatia trombótica, eles apresentam no início do quadro plaquetes normais. Não é tão comum, mas pode ter essa apresentação de plaquetes normais no início do quadro de uma MET, tá? E diante de um quadro de MET, da microangiopatia trombótica, a gente tem que pensar nas hipóteses diagnósticas, a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, tá? Que a gente tem que, né, levar urêmica, coagulação intravascular disseminada, hipertensão maligna, MET induzida por droga, a síndrome antifosfolíptica catastrófica, crise renal esclerodérmica e a MET associada ao câncer, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada um, falando os pontos positivos, pontos negativos, se é ou não, se cabe ou não, nesse caso. Adquirida, na qual nessa patologia o paciente ele passa a apresentar alto anticorpo contra a proteína, a enzima ADAS-DS13, certo? Que essa proteína ela é responsável em promover a clivagem dos multímeros de fator de von Willebrand. Quando não acontece essa clivagem, esses multímeros de fator de von Willebrand vai induzir uma agressão plaquetária mais intensa. Com essa agregação plaquetária vai formar microtrombos na microcirculação, e por conta disso vai acontecer um consumo da plaqueta, levando a trombocitopenia. Por conta desses microtrombos na microcirculação, vai levar a um trauma direto nas hemácias, levando a anemia hemolítica microangiopática, parecendo um esquizóstomo do sangue periférico. E muitas vezes esses trombos acontecem na microcirculação de órgãos importantes, diminuindo a perfusão tecidual desses órgãos, levando a uma lesão de órgão-alvo, que diante de um contexto de uma pura trombocitopenia trombótica, geralmente é sistema nervoso central, né? Onde o paciente apresenta 2/3 dos pacientes apresentam sintomas neurológicos. E muitas vezes não é tão comum ter sintomas renais, alterações renais, que foi o caso dessa paciente. Apresentou alterações renais, chegando a uma creatina de 2 pontos, acima de 2. Não é tão comum uma TTT apresentar uma creatina acima de 2, tá? E a atividade da ATS13, né, é menor do que 10%, que não fala a favor do caso, porque no caso a atividade da ATS13 estava normal, em torno de 65%. Mas a gente sempre, diante de uma suspeita de uma pura trombocitopenia trombótica, a gente deve aplicar o score plasmic, né, para a gente tomar conduta, porque geralmente a dosagem do ACS13 demora um pouquinho para sair. E o tratamento, a partir da aplicação do score plasmic, vai ser através de plasmaféres, uma terapia adjuvante com glicorticoide, rituximab, carfilzomib, certo? E que, nesse caso, a PTT é muito improvável. Por quê? Porque, de acordo com a literatura, quando o ACS13 está acima de 20%, é muito improvável que seja uma PTT, e acrescentado, né, com a ausência de resposta a plasmaféres e o rituximab. Ajudar a gente a tomar conduta, certo? Mas para a gente aplicar um score plasmic, o nosso paciente tem que ter uma plaquetopenia, pelo menos abaixo de 150 mil, e esquizócito no sangue periférico. Tem que ter esses dois achados para a gente aplicar o score plasmic. Que, no caso, é uma plaqueta, vai pontuar quando tiver uma plaqueta menor que 30, o INR menor do que 1,4, o volume, o VCM menor do que 20, ou qualquer achado de hemólise, como reticulócito maior do que 2,5, ou o aptoglobina detectado, ou uma bilirrubina indireta maior do que 2, certo? Quando o paciente não tem história de câncer ativo e quando o paciente não foi submetido a nenhum transplante de órgão, nem transplante de medula óssea. Quando o plasmig está maior ou igual a 5, eu estou autorizado a iniciar a plasmaférese, que foi o caso. Da paciente apresentou um plasmig maior ou igual a 5, e aí foi iniciada a plasmaférese, foi feito em torno de 6 sessões, mas a paciente não respondeu, certo? O próximo diagnóstico diferencial é a síndrome hemolítica urêmica.
né? Porque existe dois tipos. Existe aquela apresentação clássica e vai ter aquela apresentação atípica, né? A apresentação clássica é aquela decorrente da infecção por E. coli, O157H7, através de alimentos contaminados com essa bactéria, na qual essa bactéria tem a capacidade de produzir a toxina Shiga, que essa toxina Shiga ela é capaz de promover uma lesão endotelial direta. A partir dessa lesão endotelial, com a exposição de fatores, né, de fatores teciduais, vai acontecer uma ativação da agregação plaquetária, com a formação de microtrombos, principalmente na microvasculatura renal. Então, o nosso paciente ele vai ter uma anemia hemolítica microangiopática, vai ter uma plaquetopenia, em vez de ser sintoma neurológico, como na PTT, vai ser sintomas renais, certo? Além do paciente ter uma dor abdominal e diarreia sanguinolenta, que não é o caso da nossa paciente, tá? E existe também a síndrome hemolítica urêmica atípica, né? Que ela pode ser genética, né? Ou então ela pode ser adquirida. Genética, quando acontece uma mutação germinativa no gene que codifica o fator H do complemento, que é um fator que ele é regulador da via alternativa, ou então quando o paciente desenvolve alta de corpos contra esse fator H, já numa forma que adquirida. E qual a função desse fator H? É controlar a via alternativa. Então, nesses pacientes, a via alternativa ela é ativada de forma exagerada, certo? E aí, acontecendo a formação dos complexos MEC, levando a lesão endotelial, principalmente em microvasculatura renal, e aí tem toda aquela historinha. Acontecendo a lesão endotelial, tem a exposição do epitélio subendotelial, né? E aí acontece agregação plaquetária, acontece microtrombos, acontece consumo de plaqueta, vai acontecer traumas direto na hemácia, tendo anemia microangiopatia angiopática, plaquetopenia e lesão de órgão-alvo, que no caso desse aqui vai ser principalmente uma lesão renal. C3, C4 pode estar consumido, na nossa paciente tinha um C3, C4 consumido, certo? Mas o tratamento é uma terapia anti-C5, né, com eculizumab, que no caso da nossa paciente foi feito, mas não apresentou resposta, tá? Outra hipótese diagnóstica, a coagulação intravascular disseminada, né, que a gente chama de CIVD, na qual vai ter uma ativação anormal da cascata de coagulação, muitas vezes por conta de algum gatilho, algum estímulo, que geralmente é uma infecção grave, é um câncer, é um trauma, então complicação da gravidez, como, por exemplo, uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia grave, certo? Na qual vai acontecer a mesma historinha, a mesma fisiopatologia, né? A partir de estímulos diferentes, que vai ser a trombose da microvasculatura, levando a anemia hemolítica microangiopática, levando ao consumo de fatores de coagulação, promovendo a geração excessiva de fibrina, elevando o dedímero, causando a trombocitopenia, alargando o tempo de protrombina. Só que é o seguinte, nessa paciente não fala muito a favor, porque assim, apesar dela ter câncer, a gente verificou que esse câncer não apresentou uma história assim, clara que esse câncer estava em evolução. Tanto é que ela estava apenas com vigilância de imagem, tá? Outra hipótese diagnóstica é hipertensão maligna, que nesse caso o paciente já cursa desde o início do quadro com hipertensão grave, que não foi o caso, o paciente tinha uma história arrastada de 7 meses, associado com a lesão de órgão-alvo, que no caso é o rim, na qual essa hipertensão grave leva a uma esclerose grave, uma necrose fibrinóide da musculatura renal, tem uma trombose da microvasculatura e desencadeia a MET, que o tratamento, né, o tratamento de escolha é uma terapia antihipertensiva mais rigorosa, e o nosso paciente ele teve um quadro de hipertensão após o início da anemia hemolítica microangiopática, era um quadro bem mais arrastado, de 7 meses, que não fala tanto a favor, tá? O tipo diagnóstico é a MET induzida por drogas, que aqui existe dois mecanismos de ação, que é aquela mediada por anticorpos, a droga ela induz a produção de anticorpos que vai levar à lesão endotelial, como também existe o efeito tóxico direto nas células endoteliais por conta da própria droga. Que muitas vezes é desencadeado por uma terapia imunossupressora, então medicamentos antineoplásicos, então cocaína,
a gente verifica que nesse mecanismo mediado por anticorpos, existe a quetiapina e a gencitabina, que são drogas que estão muito relacionadas a esse mecanismo, né? E o tratamento é a suspensão da droga, que também não foi o caso da paciente, porque ela não estava fazendo nenhum tratamento antineoplásico, ela estava apenas de vigilância de imagem, também não estava utilizando de cocaína, nem de quetiapina, nem de gencitabina. Então, meta-induzida por droga, pouco provavelmente. É uma hipótese improvável, certo? Existe também a síndrome antifosfolípica catastrófica, certo? Na qual é um fenótipo grave da SAF, onde o paciente ele começa a apresentar múltiplos eventos trombóticos, né, ocasionando trombose na microvasculatura, e por conta disso existe causa a síndrome de MET, né, levando a lesões de múltiplos órgãos, e não se sabe muito bem a fisiopatologia, o porquê que acontece isso, por que o paciente de SAF passa a ter uma síndrome antifosfolípica catastrófica, mas acredita-se que seja uma mutação na linhagem germinativa do complemento que promove essa evolução. A nossa paciente anticorpos antifosfolípicos negativos, então, provavelmente não é essa a hipótese diagnóstica. Crise renal esclerodérmica também é outra hipótese diagnóstica fortíssima, né? Por conta que a nossa paciente tinha uma patologia, uma história pregressa de esclerose sistêmica, né? Diagnosticada 3 anos antes, que é uma doença autoimune, né? Onde o paciente cursa com a fibrose progressiva de diversos órgãos, como também da pele. Muitas vezes ela pode apresentar uma forma da esclerose sistêmica cutânea difusa, que é o caso da nossa paciente, e que essa forma está relacionado com a fibrose da vasculatura renal, relacionado com lesão renal aguda, com hipertensão e MET, né? Ou seja, é a esclerose sistêmica cutânea difusa que está relacionado com a crise renal esclerodérmica, que é o caso da nossa paciente, né? Que muitas vezes é desencadeado por conta do uso do glicorticoide e ela está relacionado com a presença de anticorpos anti-RNA polimerase 3, que também é o caso da nossa paciente. Só que é o seguinte, geralmente a crise renal esclerodérmica possui um sumário de urina normal, certo? E é um quadro mais agudo, não é um quadro arrastado como da nossa paciente. A nossa paciente, ela iniciou com anemia hemolítica glucogeopática para depois apresentar hipertensão, apresentar a lesão renal aguda. E o tratamento é antihipertensivo, principalmente por IECA, porque nesse quadro de crise renal esclerodérmica, a gente verifica que por conta da isquemia do aparelho justo-glomerular, vai ter um aumento da produção de renina. Então, verificando a fisiopatologia, o tratamento de escolha é o IECA, né, para inibir essa via e ter um controle da patologia. A nossa paciente foi feita captopril e também não apresentou resposta, tá? Como eu falei, o caso da questão, o caso apresentado, ele tinha uma esclerose sistêmica cutânea difusa, tinha um anticorpo polimerase 3, apresentou hipertensão, apresentou uma insuficiência renal. Mas a apresentação inicial dele foi de uma anemia hemolítica glucogeopática, que depois cursou com a plaquetopenia, 7 semanas depois, e a hipertensão e a insuficiência renal foi muito depois, foi um quadro assim, mais arrastado, não foi um quadro agudo. Apresentou cilindros granulosos, que fala mais a favor da necrose tubular aguda, fala mais a favor do que fala mais a favor glomerulonefrites, que não é o caso da crise renal esclerodérmica, que o sumário de urina geralmente veio normal, tá? E por último, a última hipótese diagnóstica é a MET associada ao câncer, né? Que em termos de fisiopatologia, a gente verifica que as células tumorais na microcirculação induzem, né, a um depósito de fibrina intravascular, promovendo né, acontece uma agregação plaquetária para depois ter um depósito de fibrina intravascular, promovendo uma oclusão da microvasculatura a partir desses microtrombos, e com o surgimento desses microtrombos, né, ao consumo de plaqueta, o paciente apresenta a plaquetopenia, esse microtrombo vai levar a traumas diretos de hemácias, e aí leva a hemólise intravascular dessas hemácias, formando os esquizócitos, certo? E muitas vezes esse MET ele vai estar associado a adenocarcinomas, né, gástrico, pulmonar, de mama e prostático. No caso da nossa paciente é mama, ou seja, a média associada ao câncer não é qualquer câncer, tem que ser
são relacionados a alguns adenocarcinomas, e a gente verifica que esses pacientes, quando ele desenvolve uma média associada ao câncer, geralmente ele apresenta uma infiltração medular, né? Um quadro de mielofitise, que a gente verifica no sangue periférico que existe a leucoeritroblastose. O que é isso? É a presença de hemácias com a conservação nuclear, ou seja, a presença de eritroblastos, certo? Que isso vai estar relacionado. Isso acontece quando a medula tem uma infiltração, leva a uma falência medular e começa a apresentar uma hematopoiese extramedular, então uma hematopoiese a nível de fígado, a nível de baço, só que não é uma hematopoiese na qual acontece uma maturação direitinho das células. Muitas vezes, o fígado, o baço, ele começa a liberar para a circulação, células ainda imaturas. E aí, por isso, acontece a leucoeritroblastose, que a gente verificou que apresentou a nossa paciente, certo? E a terapia, o tratamento padrão para uma média associada ao câncer, a terapia antineoplásica, é tratar o câncer, a neoplasia que a paciente tem, certo? É tratar a doença de base. E a taxa de mortalidade é altíssima, que chega em torno de 50% em um mês, certo? E só que vocês devem estar se perguntando, Guilherme, mas foi feita a biópsia da medula da paciente e foi negativa de câncer. Mas a gente tem que verificar um detalhe, que muitas vezes a sensibilidade, né, da biópsia da medula óssea para a doença metastática é em torno de 50%. Ou seja, o paciente pode ter uma infiltração medular no sangue periférico, me diz que existe essa possibilidade, mas eu faço a medula e vem negativa. Porque 50% dos casos pode vir negativa, tá? E aí a equipe assistente, já no segundo hospital, optaram por realizar exames de imagem. Foi realizado um PET-CT após a administração do FTG e foi verificado a captação difusa e heterogênea na medula óssea. E foi feita também uma tomografia do corpo inteiro, né, que não teve evidência de lesões ósseas líticas ou blasts. Ou seja, a gente pode verificar que essa captação difusa e heterogênea na medula óssea muitas vezes vai estar relacionada ao quê? A metástases ósseas. Mas como na tomografia do corpo inteiro não apresentou lesões ósseas ou líticas, provavelmente não seja metástase óssea. Mas esse padrão de captação muitas vezes vai estar relacionado à infiltração de medula, como também vai estar relacionado a doenças mieloproliferativas, também pode estar relacionado a doenças linfoproliferativas, que não é o caso da paciente. A gente tem que pensar mais em infiltração da medula, certo? E aqui, nessa imagem, a gente pode perceber que existe uma captação heterogênea e difusa, né, no esqueleto tanto axial como apendicular, né, do FDG. E já no corte sagital, a gente verifica que existe essa captação heterogênea, né, no esqueleto axial, e quando a gente vai ver na tomografia, não existe lesões blásticas, não existe lesões líticas. Ou seja, não é uma metástase óssea, mas pode ser uma infiltração medular da neoplasia da paciente, né? Do mesmo jeito, nessa imagem, aqui o PET-CT com captação da FDG, verificando que tem uma captação heterogênea difusa aqui a nível de sacro, a nível de ilíaco, e quando a gente vai ver para a tomografia, a gente verifica que não tem lesões nem líticas e nem lesões blásticas, tá? E aí, a equipe assistente optou em realizar a biópsia da medula óssea, né? Foi verificado que a biópsia dessa paciente tinha em torno de 80% a 90% de celularidade, que eram células não hematopoéticas, com núcleos irregulares, aumentados, nucleolos proeminentes, né? E que elas ficavam em grupos, né? Estavam organizadas em grupos. E que essas células neoplásticas ocupavam 80% do espaço medular, tá? Que era sugestivo de um carcinoma metastático. Na prova de reticulina, foi verificado fibras de reticulinas aumentadas nas células não hematopoéticas e realizaram imunistoquímicas, que foi verificado, né, células atípicas, positivo para MNF 116, positivo para receptores de estrogênio, GATA3, negativo para CD45, E-caderina e CDX2, e na conclusão chegou a ser achados sugestivos de carcinoma metastático de origem mamária, tá?
Continuando a investigação diagnóstica, na citometria de fluxo das amostras da medula óssea, apresentou menos que 1% de blasto mieloide CD34, sem populações anormais de células B ou T. Na citogenética do material da medula óssea, um cariótipo feminino normal. E aí o diagnóstico patológico foi realmente um carcinoma de mama metastático com envolvimento extenso da medula óssea. Foi pedido a avaliação da nefrologia por conta daquela piora da função renal, e aí a nefrologia chegou à conclusão que era uma nefropatia membranosa paraneoplásica, certo? A gente verificou que tinha uma proteinúria, mas não era uma síndrome nefrótica completa, porque a paciente não tinha uma hipovolemia, a paciente não tinha edema, e por conta disso não optaram por biopsiar. Se fosse uma crise esclerodérmica renal, a biópsia não tinha nenhum achado específico, então, pesando risco-benefício, já que era uma paciente plaquetopênica, optaram por não realizar a biópsia, já que uma crise renal esclerodérmica não tem achado específico e não era uma síndrome nefrótica propriamente dita. E aí a equipe da nefrologia levantou a hipótese que era uma nefropatia membranosa paraneoplásica, né? Não optando por realizar a biópsia renal, certo? E o tratamento dessas condições, né, como eu falei, da média associada ao câncer, é tratar a própria neoplasia. Não existe um tratamento específico ao MED. A síndrome MED vai se tratar a própria neoplasia, que geralmente é por terapias endócrinas, já que é um CA de mama metastático com receptores hormonal, que a gente opta por realizar inibidores das quinases 4 e 6 dependentes de ciclina D, só que muitas vezes essa terapia não pode ter alguma disfunção orgânica importante, como por exemplo o MET, que isso já contraindica essas terapias endócrinas, e no caso dela, a terapia ideal seria a QT, né? Plasmaféresis e imunossupressão são muito poucos ineficazes, né? Tratamento do câncer subjacente é tratamento de base, como eu já falei. Foi adotado a QT por Paclitaxel, mas isso causou imunossupressão, aumento da fadiga e sonolência nessa paciente. E aí, a equipe assistente, junto com a paciente, optou por priorizar a qualidade de vida, limitando o esforço terapêutico, passou por avaliação da equipe do cuidados paliativos, a paciente recebeu alta, foi para casa e faleceu, infelizmente faleceu um mês depois, tá? E aí o diagnóstico final, diante de toda essa discussão, de toda essa investigação, foi de ação hematológica, que acontece muito em pacientes neoplásicos, e que a mortalidade é altíssima, e que o manejo é um pouquinho difícil, tá, pessoal? E muito obrigado. Então, abro para as demais discussões. Tá, obrigado, Guilherme, foi ótima a apresentação. A gente podia então começar agora uma discussão. Queria pedir que o Hércules fizesse um comentário sobre a investigação, sobre o desenrolar desse caso. Por favor. Hércules, você nos ouve? Acho que o Hércules está com alguma dificuldade no áudio, né? Se você não puder falar, Hércules, eu vou pedir então para a Lara fazer os comentários. Ver se esteja melhor, Lara, para você. Oi, doutor, tá bem para me ouvir? Só
Estou lhe ouvindo bem. O Hércules apareceu. Eu estava com um problema aqui no microfone, professor. Desculpe. Tranquilo. Já tinha falado bastante com o senhor, inclusive, mas vou retomar aqui. É importante lembrar, assim, desses casos, a gente sempre vê suspeitas no parecer, principalmente nesses casos, geralmente a dúvida se ocorre a microangiopatia trombótica, principalmente nesses pacientes com anemia hemolítica com combo direto negativo, né? Eles sempre aventaram essa hipótese. Uma dúvida que sempre a gente tem quando vê esses casos, inclusive a clínica discute, é sobre a quantificação dos esquizócitos. É uma coisa que eu já até pesquisei, que algumas fontes falam em que se viu esquizócito já se considera como uma suspeita de microangiopatia trombótica, e outras que pequenas quantidades podem fazer parte do normal. Inclusive, eu queria saber o que é a opinião assim, do senhor sobre isso. Sempre e outras coisas que a gente vê, que eu pelo menos já vi algumas vezes também, é a aplicação inadequada do plasmic. Muitas vezes o paciente ele nem tem esquizócito, e aí as pessoas aplicam o plasmic só porque ele tem uma anemia e um LDH aumentado, e levantam a hipótese de microangiopatia trombótica, e acaba sendo entrando como diagnóstico diferencial, vem sobre aféres e sobre isso, por algumas experiências que eu tive no parecer. É importante lembrar, acho que esse caso foi bem ilustrativo, porque mostra como é difícil estabelecer esse diagnóstico etiológico definitivo. No caso apresentado foi câncer de mama, mas muitas vezes a gente tem muita dificuldade de estabelecer a causa. Mas a investigação do caso foi bastante completa e serviu como uma revisão, né, do diagnóstico diferencial dessas etiologias. Perfeito, Hércules. Eu fiz questão de trazer esse caso porque isso, assim, é um dia a dia nosso nos pareceres, né? Então, que a gente dá nas outras clínicas. Então, achei que era muito útil para vocês todos, né? A colocação que você fez com relação ao percentual de esquizócitos, isso não está definido, ninguém estabeleceu assim, um percentual que a partir desse percentual você considera relevante ou irrelevante. O que a gente vê na prática é que quando você está diante de uma microangiopatia trombótica, o percentual de esquizócitos não é pouco, não é pequeno, não é discreto, né? Na maioria das vezes, quando ela está instalada, e aquilo ali você tem um curso agudo da doença. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque percentuais baixos, raros esquizócitos, você pode ver em várias patologias, em várias doenças. Eu acho que isso é preciso ter muito bom senso. Uma outra coisa que eu acho que esse caso traz como um alerta muito importante é que essa neoplasia da paciente, ela tinha sido tratada há muitos anos atrás. Eu vejo que, às vezes, quando você vai colher a história, né, ocorrem duas coisas. Primeiro, às vezes a gente não faz uma história boa, adequada e detalhada, então é para os internos e residentes de clínica. A história, muitas vezes, a solução do problema está na história, na conversa com o doente, naquela informação que a gente acha. No final, diz, doutor, tal coisa eu fiz tal dia. Algumas pessoas acham que trataram a neoplasia há 10 anos atrás, há 17 anos atrás, elas nem vão relatar. Então, se a gente não investe, não de alguma forma não provocar essa pergunta, e alguma doença que o senhor teve e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a chave do diagnóstico estava lá. Né? Esse é um ponto que eu acho que serve de alerta para nós. Uma outra coisa que você colocou é a história da aplicação do plasmic de forma inadequada. Isso é muito frequente. Parece que há uma certa, sei lá, a gente
talhado, né, para fazer guidelines, para aplicar scores, é quase que uma coisa natural, né? Você vai estudando e lendo, mas isso precisa ter juízo de valor e bom senso, mais uma vez, né? Então, não é só saber o Plasmic, mas saber aonde ele se encaixa corretamente. Então, acho que esse ponto é um ponto muito importante. Uma coisa que eu gostaria que vocês falassem, então, a gente vai provocando, vai sendo melhor. Eu queria então que a Lara falasse. Arararipe, R2. Oi, professor, bom dia. Tá dando para me ouvir? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Pronto. Ouvindo bem. Não, eu concordo muito com o que o Hércules falou, né? Realmente é algo que a gente pega muito nos pareceres e muitas vezes a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial de forma acurada, principalmente quando é uma suspeita de PTT, né? Que você identificar logo para poder encaminhar já o paciente para plasmaférese faz diferença, né? Na mortalidade. E realmente isso acontece muito, né? A gente vê os pacientes, o Plasmic sendo aplicado, mesmo quando o paciente nem teria indicação de ser aplicado, né? Como o PTT é uma doença, né? As microangiopatias trombóticas, né? São doenças que, principalmente a PTT, a CHU, são doenças que têm uma alta mortalidade, né? Eu acho que o pessoal, nos pareceres, a gente vê muito isso. As pessoas se angustiam muito, né? E querem que a gente decida logo isso para poder encaminhar o paciente para fazer a terapêutica. E muitas vezes a gente realmente, como o senhor falou, tem que ter calma, tem que colher uma história bem coletada para a gente poder conseguir diferenciar, né? Até porque a gente só vale a pena a gente encaminhar o paciente para plasma, né? Eu me lembro muito dos pareceres da clínica que acontecia isso. Eu pensava, não, o plasmic dela é alto, mas espera, mas o paciente não tem nem esquizóstomo, né? Então, calma, vamos com calma. Mas eu achei muito interessante a apresentação. A gente teve até uma aula nas aulinhas de hemoterapia também, né, sobre microangiopatias trombóticas agora recente. E é muito interessante, assim, poder sedimentar, né, o conhecimento, que é algo que realmente a gente vê com muita frequência. Eu acho que tanto na residência, como nos pareceres, como na nossa prática clínica, é algo que a gente vai encontrar bastante. Obrigado, Lara. Eu acho que esse caso tem uma coisa muito interessante que o hematologista tem a obrigação de saber. O clínico também pode e deve saber, mas nós, especialistas, eu acho que serve muito de alerta. Todas as vezes que a gente tiver diante de uma reação leuco-eritroblástica, a gente tem que saber que essa medula não está normal. E isso nos leva a abrir uma chave diagnóstica para patologias de uma maneira simplista. A gente tem que pensar em mielofibrose, né? Ou tem que pensar em neoplasia. Toda essa relação que foi mostrada, a reação leucoeritroblástica, eritroblasto, esquizócito, dacriócito, tudo isso que foi descrito e foi confirmado, né? Havia uma infiltração da medula óssea, havia fibrose medular, né? E isso, na verdade, estava, de certa maneira, ajudou muito no entendimento do processo, né? Outra coisa que você colocou, Lara, que assim, a gente tem uma certa urgência na indicação da plasmaférese, mas ela precisa ser uma indicação, digamos assim, precisa, né? Porque às vezes você coloca o doente em risco. Acho que a Suzana ainda está aqui, a doutora Suzana trabalha na FES, eu não sei se ela gostaria de fazer algum comentário sobre isso. Poderia falar, Oi. Suzana? Sim, doutor Fernando, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer, na verdade, até uma pergunta para os residentes, assim, que falaram muito sobre, que é realmente uma coisa que às vezes incomoda muito a gente, é a aplicação, a banalização da aplicação do Plasmic, né? E quem poderia me responder qual é a situação que a gente tem indicação de aplicar o Plasmic? Doutora, eu estava dando uma olhadinha e os gatilhos para a gente aplicar o score Plasmic, o paciente ele tem que ter esquizócito no sangue periférico e tem que ter pelo menos uma plaqueta menor do que 150 mil.
com esses 2 achados concomitantes, eu estou autorizado a aplicar o Plasmid. E a gente pode aplicar ele em qualquer momento da internação, da evolução do paciente? O ideal que seja, assim, diante da suspeita, né? Diante desses achados e diante da suspeita de PTT, o ideal que seja o quanto antes para a gente poder fazer a intervenção em tempo hábil do paciente. Pronto, então, assim, na verdade, a indicação é o paciente que vai ter um quadro de anemia hemolítica microangiopática, né? Que você vai ter anemia hemolítica com a presença de esquizócitos, já tem uma plaquetopenia, e esse score foi validado para ser utilizado em exames realizados até 72 horas da admissão, né? Então, assim, geralmente o paciente chegou com quadro agudo, interna, e às vezes vão aplicar o Plasmid num paciente não está evoluindo direito, ou piorou ao longo da internação, e vão aplicar o Plasmid com exames lá na metade, com 10 dias de internação. Isso, na verdade, aí a gente pode até ser uma PTT, mas a gente não está autorizado a aplicar o Plasmid nessa condição, né? E realmente, assim, é uma coisa que às vezes acontece bastante, a gente discutir vários casos, né, de que às vezes assim, ou é 8 ou 80, ou todo mundo quer que qualquer bicitopenia, anemia com plaquetopenia, se encaixe no quadro de PTT, a gente começa a fezes, como a gente já pegou vários quadros de paciente que era típico PTT, e a paciente, alguém lá na frente que foi suspeitar, e porque a gente perdeu uma paciente recentemente que não chegou nem que veio de Itapipoca, mas já tinha meses, assim, de história, típica de PTT, e que só um médico lá na frente que foi pensar e que conseguiu ser transferida, mas a gente não conseguiu, apesar de ainda fazer uma sessão de aféres, ela acabou falecendo, né? Mas, assim, o quadro dessa paciente específico, né, um pouquinho, na verdade, era um pouco complicado, porque ela não tinha essa questão de neoplasia, mas que aparentemente estava tratada, estava controlada, a gente não sabia da recidiva no momento, né? Então, assim, não estava errado indicar plasmaférese. A gente tem uma dificuldade de colher a DAMS 13, que, assim, com a parceria da Sanofi melhorou bastante, porque a retirada da amostra está sendo muito precoce, às vezes no dia seguinte que a gente colhe a amostra, eles já retiram, e o resultado saindo com menos de 5 dias, às vezes, né? Então, isso facilitou um pouco a gente, porque a gente tinha também o receio de começar a férese, né, sem saber quando que a gente ia parar, né, principalmente nos pacientes que tinham possibilidade de não ser e não ter a resposta. Em relação ao Plasmid, em relação a que a gente não vai dar diagnóstico de PTT baseado no Plasmid, né? O Plasmid é para a gente avaliar se o paciente tem uma alta probabilidade ou não de ser uma PTT, né? Então, de score até 4, geralmente é uma baixa probabilidade, a gente não precisaria começar a férese. 6 e 7, a probabilidade é muito alta, a gente estaria realmente recomendado o início da férese mesmo antes do resultado dos exames. E no 5, hoje é um pouco questionável. O 5 é uma situação hoje em dia que a gente avalia, assim, se eu tenho alguma outra hipótese diagnóstica dentro no diagnóstico diferencial na história do paciente que me leve a ter uma probabilidade maior de outra causa, a gente às vezes até colhe a DAMS 13 e observa, né, vai evoluindo, acompanhando, vendo a paciente diariamente, para qualquer alteração clínica, a gente começa a férese, ou pode aguardar o resultado da DAMS 13, né? Só quando realmente não tem nenhuma outra hipótese naquele momento mais importante, que a gente acaba iniciando a férese logo, né? Mas realmente, assim, a gente é um quadro angustiante, todo paciente que chega realmente com quadro de microangiopatía trombótica, né, a gente ter essa pressa, né, em começar a plasmaférese, porque a gente sabe que a mortalidade está diretamente relacionada ao atraso do tratamento, né? Quanto mais tempo a gente demora, maior vai ser a chance do paciente ter um desfecho ruim. Perfeito. Obrigado, Suzana. Excelentes considerações. A gente está caminhando para o final. Eu deixo aberto aí esses últimos minutos para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Professor, R1. Guilherme. Não. O senhor, porque cortou para a gente aqui, quando o senhor falou da reação leucorelitroblástica, o senhor falou mielofibrose, neoplasias, aí cortou. É neoplasias hematológicas, neoplasias sólidas, neoplasia geral? Não. Neoplasias que infiltram a medula óssea, Guilherme. Ah, tá, No muito caso, obrigado.
na verdade, eu queria dizer uma brincadeira. No Hospital das Clínicas, esse diagnóstico teria sido com uma certa brevidade, porque existe uma verdadeira... como a gente não tem muitos recursos, a gente não tem a facilidade, né, da investigação do Mass General Hospital, né? Então, a biópsia de medula óssea é um recurso que a gente utiliza muito, né? E, então, a gente acaba... os meninos, os residentes que estão nos padeceres, até a gente brinca que muitas vezes o pessoal só quer da gente mielograma e biópsia de medula, né? Então, eu teria feito uma biópsia óssea muito antes, né? Não sei se vocês... É uma brincadeira, mas que tem a sua verdade aí nas nossas investigações. A gente colhe muita biópsia de medula, né? Porque é um recurso que tá disponível e nos ajuda muito. Uma coisa que eu tenho batido muito com os meninos é em fazer um imprint da biópsia de medula óssea. É algo que ajuda muito, porque muitas vezes você consegue ali ter uma ideia, você já sai daquele procedimento com uma ideia do que é que você tem ali naquela biópsia de medula. Então, é algo que a gente precisa usar de rotina, e as pessoas vão o citologista vai perdendo, vai deixando querer de ver o imprint, porque não é muito habitual. Muitas vezes você não tem ali o aspecto arrumado do aspirado medular, né? Mas você vai para a neoplasia, para a célula blástica, você acaba tendo um acesso mais rápido à informação. Então, eu queria parabenizar o Guilherme pela apresentação, pela discussão, foi excelente, tá? E desejar tudo de bom para vocês, até quarta-feira novamente, na nossa sessão. Tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos, tá? Obrigado, Tom. Bom dia a todos. Tchau, bom dia. Tchau, tchau.